paz, irmãos. Abri no Salmo 125. Versículo 1 e 2. Os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala, firme para sempre. Como em redor de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em derredor do seu povo, desde agora e para sempre. Zacarias 14. Zacarias 14, versículo 4. Naquele dia estarão os seus pés sobre o monte das oliveiras, que está defronte de Naquele dia estarão os seus pés sobre o monte das oliveiras. Que está defronte. Está defronte de Jericó. Alguém lê, por favor, para mim. Naquele dia estarão seus pés sobre o monte das oliveiras, que está defronte de Jerusalém para o oriente. O monte das oliveiras será fendido pelo meio, para o oriente e para o ocidente. E haverá um vale muito grande, e metade do monte se apartará para o norte, e a outra metade dele para o sul. Amém. Senhor, colocamos esses momentos debaixo da tua graça, precisamos da unção do Senhor, queremos ser guiados pelo teu Espírito. Amém. Em nome de Jesus, nos edifica nessa manhã. O Samuel está viajando, a sua tarefa dele está compartilhando o Salmo 119, do versículo 9 ao 16. Até que eu preparei, eu já tinha pregado sobre esse texto, mas eu ontem à noite, buscando mais alguma coisa, mas a palavra mudou. Eu não vou falar sobre o Salmo 119. Samuel nos tem ensinado muito bem, ele sabe como expor a palavra de Deus, mas eu fui direcionado para falar de outro assunto. Eu li esses dois versículos. Primeiro, os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. E aqui em Zacarias 14 fala que os pés do Senhor estarão no monte das oliveiras. Por que isso, irmãos? É porque há um assunto que tem corrido aí no meio do mundo sobre quando haveria algum evento agora dia 21, hoje é 20, quanto que é hoje?
Dia 16. Então é corrente pelo mundo que acontecerá algo no dia 21. Não sabem se é mera especulação, mas eles dizem que os maias profetizaram isso, e as pessoas ficam, de certa forma, cheias de especulações. Muitas pessoas ficam alvoroçadas. Irmãos, isso são palavras dos maias. Nós que somos filhos de Deus, nós já temos as profecias há milhares e milhares de anos. E às vezes as próprias profecias da palavra de Deus não nos comovem. E o mundo aí, por meio dos maias, pessoas que adoravam outros deuses, eles então profetizam que o fim do mundo poderia ocorrer agora, dia 21 de dezembro. Mas o que nós temos a ver com isso? Nós temos a ver com isso porque nós sabemos que o mundo não acabará. Aqui diz que o monte do Senhor, os que confiam no Senhor, são como o monte de Sião, que permanece para sempre. O monte do Senhor permanece para sempre, irmão. Então o mundo não acabará. Por quê? Porque às vezes muitas pessoas vão ficar desiludidas e desacreditarão na palavra de Deus. Nas profecias genuínas da palavra de Deus, muitas pessoas ficarão desacreditadas por uma falsa profecia. E aí então o que o povo pensa? Comemos e bebemos e amanhã morreremos. Até o André me ajudou a achar, eu não estava achando. Paulo falou certa vez, que as pessoas estavam pregando que não haveria ressurreição. Aí Paulo falou, então se não há ressurreição, ou seja, com uma pessoa que não tem esperança, comamos e bebamos, porque amanhã então nós vamos morrer. Irmãos, esse é o padrão que está aí fora. E aí não acontece nada, esse papo de mundo acabar, isso, nada vai ocorrer. Mas irmãos, e se acontecer algo no dia 21 de dezembro também? Nós não podemos, irmãos, esquecer muitos sinais que o Senhor vai enviar para essa terra. Muitos juízos vão acontecer, e pode acontecer a qualquer momento. E aí, então, se acontecer logo no dia 21, o que eles vão dar crédito? Aos maias. Mas nós precisamos saber, nós crentes, se qualquer catástrofe que acontecer aqui nessa terra, não podemos esquecer que o sexto selo ainda vai ser aberto, ao ponto de que vai haver terremotos, vai abalar essa terra, as ilhas serão movidas, as estrelas dos céus, os astros, cairão pela terra, ao ponto de que toda autoridade, escravo, livre, pessoas de alto escalão, todas as pessoas vão achar que o juízo de Deus é chegado. Vai acontecer esse momento, e ainda não aconteceu. Isso é só o sexto selo, irmãos, e que pode acontecer a qualquer momento. Então saiba nós, se acontecer algo, nós temos que dar glória a Deus. Quando vemos sinais, catástrofes, nós sabemos que Deus está falando. Deus está querendo mostrar para o homem, é chegado o juízo de Deus. Essa terra não ficará impune, irmãos. Os homens não ficarão impunes. Pedro escreveu a segunda carta, olha, essa terra tem sido o quê? Entesourada para quê? Para o fogo, para juízo. Mas aí lá dá uma recomendação, nós não devemos ser como os demais, mas nós devemos apressar o dia do Senhor. Irmãos, o mundo tem um sinal. As profecias daqueles que nem temiam a Deus, mas o nosso amado Senhor nos deixou um sinal. Mateus 24 diz, olha, olhai para a figueira. O que acontece? Quando a figueira começar a brotar, sabeis que está próximo o quê? O verão está próximo às portas. Ali o Senhor está falando a respeito da sua segunda vinda, o seu retorno aqui nessa terra.
E aí então ele diz: olha, olhem para a figueira. O mundo, irmãos, não está interessado. O mundo acha o seguinte: eles são extremistas, não acontecerá nada. Ou então o mundo vai acabar tudo e todo mundo vai desaparecer. Não é isso. O homem tem responsabilidade diante de Deus. O homem então, pela sua conduta, pela sua má conduta, então, não, um dia vai acabar, a hora que você morre, acabou tudo, não tem mais nada. Está fugindo da responsabilidade, porque todos nós temos que comparecer diante de Deus, todos. E aí então o Senhor deixou um sinal: olha, eu retornarei, mas vocês olhem então para a figueira será um sinal. Irmãos, a segunda volta do Senhor será da mesma maneira que foi a primeira vinda dele. Vamos abrir em Eclesiastes. Eclesiastes, capítulo 1. Versículo 4. Olha o que diz aí: geração vai, geração vem, mas a terra permanece para sempre. Irmãos, o mundo não acabará. Versículo 9: o que foi é o que há de ser, e o que se fez, isso se tornará a fazer. Nada há, pois, novo debaixo do sol. Há alguma coisa que se possa dizer: vê, isto é novo? Já foi nos séculos antes de nós. Irmãos, aqui então tem um princípio para nós interpretarmos a palavra de Deus. O que foi é o que há de ser, e o que se fez, isso se tornará a fazer. Quando o Senhor fala, olha, o retorno do Senhor seria um sinal, era para nós olharmos para a figueira é Israel. Nós temos que estar de olho em Israel. Quando Israel começar a brotar, sabeis que está próximo às portas, está bem próximo. Irmãos, então como que nós vamos saber então esse momento, para nós não sermos levados como os demais aí no mundo, sem esperança, ou mesmo a gente ficar em descrédito, levarmos uma vida, não, Jesus não vai voltar, não, está demorando demais, e nós começamos a ter a nossa vida. Irmãos, a nossa promessa para o mundo aí é dia 21 de dezembro, então hoje eu posso aprontar. Mas e para nós, qual que é o dia da volta do Senhor? Não é hoje? O dia em que não cuidais, o Senhor virá. Então nós temos que viver como se fosse hoje. Esse é o pensamento. Então nós não temos uma data lá na frente. A qualquer momento o Filho do Homem virá. Mas aí então o Senhor deixou alguns sinais. Um desses sinais é a figueira, é Israel. E aqui então esse princípio, né? O que foi e o que há de ser, isso já foi uma vez. Então, com respeito ao retorno do Senhor, o Senhor voltará, irmãos, da mesma maneira que Ele veio a primeira vez. Então, quando os estudiosos da palavra de Deus, lá antes de Jesus vir a primeira vez, lá tinha muitas pessoas, lá como é que chamava aqueles que estudavam bem a Bíblia, que decoravam os Pentateuco? Os escribas, eram grandes estudiosos da palavra de Deus. Mas irmãos, quando o Senhor veio a primeira vez, quantas pessoas estavam esperando o Senhor? Eram muitas? Paulinho sabe, pregou no meu casamento. Quantas pessoas aguardavam o Messias? Poucas pessoas. O Espírito Santo relata em Lucas. Apenas um remanescente. Mas irmãos, quantos eram os estudantes da palavra de Deus no Antigo Testamento? Eram muitos religiosos, muitos escribas, mas irmãos, poucos estavam realmente aguardando aquele dia do Messias. E ali então fala de um remanescente, né? Simeão, Zacarias,
Zacarias. Bom? Isabel, Ana, José, Maria. Irmãos, eram poucos. Mas aquela geração, eles tinham a palavra de Deus? Tinha. O Antigo Testamento prenunciava a vinda do Messias a essa terra pela primeira vez. E nós hoje, nós temos a palavra de Deus que diz que o Senhor retornará? Temos, irmãos. Mas, irmãos, esse segundo retorno do Senhor vai ser da mesma forma que ele veio a primeira vez. Infelizmente, apenas um remanescente vai estar esperando. Irmãos, hoje nós podemos olhar para toda essa cristandade, mas apenas um remanescente está... Só um remanescente. Só um remanescente por ti. Apenas pouco. Me desculpe, irmãos. Poucas pessoas aguardarão essa segunda vinda do Senhor. Qual que era o contexto, então, para que o Senhor viesse a primeira vez e assim vai ser a segunda? Então vamos ver como é que o Senhor veio a primeira vez. Qual que era o sinal de que o Messias viria? O Senhor então fala que para nós olharmos para a figueira. O que Israel representou para que o Messias viesse aqui a primeira vez nessa terra? Irmãos, não podemos esquecer, quando Israel, Deus tinha um povo, para quem não conhece a Bíblia toda, Deus tinha um povo, 12 tribos de Israel. Houve uma situação que foi separada, 2 tribos ficaram para um lado e 10 para o outro. As 10 tribos, Deus, por causa do pecado delas, Deus esparramou ela pelas nações, a Síria levou eles. Depois, essas 2 tribos que restaram, eles também caíram no pecado. Então Deus levou cativo para a Babilônia como escravo. E ali Deus falou que eles ficariam 70 anos escravos. E aí então, quando acabou os 70 anos, muitos deles, muitos não, mais ou menos 2%, voltaram para reedificar Jerusalém. E o que isso tem a ver com a vinda do Messias, pela primeira vez aqui na terra? Irmãos, da mesma forma que olhamos para a figueira hoje, a figueira foi olhada lá atrás. Há uma profecia que Deus deu para Daniel, que Deus contaria um tempo sobre Israel de 490 anos. Então, quando se cumprisse 483 anos, o Senhor deu uma dica. O príncipe ungido, o Messias, morreria. Irmãos, olha que maravilha, olha que segredo, olha que revelação para aqueles que eram estudantes da palavra de Deus naquela época. Eles poderiam saber com exatidão o momento em que Cristo viria a essa terra. Eles tinham a chave, que era o quê? A morte do Messias. Quando se cumprisse 483 anos, eles saberiam que o Messias morreria. Então, se o Messias vai morrer quando completar 483 anos sobre Israel, eles precisam saber então quando é que vai começar essa contagem. E Deus também deu a dica: olha,
Esses anos serão começados contados a partir de quando for dar a ordem para edificar e restaurar Jerusalém. Aí então nós vemos ali no livro de Esdras, de Neemias, quando Neemias se apresenta diante do rei, ele ora para Deus, para que Deus lograsse bom êxito diante do rei, e ali fala então que o rei concedeu, deixou que eles fossem e voltassem para Jerusalém para reedificar Jerusalém, porque a casa estava em ruínas. A partir daquele dia ali, irmãos, para quem era estudante da palavra de Deus, a partir daquele dia ali, então se começou a contar os 483 anos, em que o príncipe ungido seria morto. Então, para aquela geração que Jesus veio aqui a essa terra, Ana, Simeão, mais todos aqueles escribas e os fariseus, aqueles que estudavam a palavra de Deus, eles já estavam vivenciando, próximo ao fim dos 483 anos. Quando Simeão, Ana, Zacarias e mais alguns viram o Messias ali, a criança nascendo, se eles conhecessem essa profecia de Daniel, eles saberiam que a partir dali, daqui 33 anos, o ungido do príncipe morreria. Irmãos, essa dica quem deu foi o próprio Senhor na palavra. Quando se cumprisse 483 anos, o ungido morreria. Se aquelas pessoas conhecessem essa profecia, por isso que a Bíblia fala, olha, vocês fazem bem em atender a palavra profética, porque ela é como uma luz de candeia que alumia em lugar tenebroso. Irmãos, nós não somos aqueles que andam em trevas, sem luz, sem perspectiva nenhuma. A nossa fé não é vã. Eu não busco ao Senhor, não oro, não visito ou faço qualquer outra coisa à toa. A nossa fé não é como dando murro no ar, sem sentido, como as pessoas nos veem lá fora. Aqueles crentes são tudo doidos. Não, a nossa fé é concreta, irmãos. E para aquela geração era concreta. Se eles atendessem aquela palavra profética dos 483 anos, aqueles escribas saberiam, o Messias vai morrer então, faltam apenas, vamos supor, 1 ano antes de Jesus nascer. Eles poderiam analisar, olha, puxa, mas o Messias então vai morrer daqui a 34 anos. Então ele pode nascer em qualquer momento, em qualquer lugar. Irmãos, essa é a visão. A segunda vinda do Senhor é nós olharmos também para a figueira. A figueira é o sinal. Irmãos, mas para que a casa do Senhor fosse reedificada, qual o momento que foi começou a contar esse tempo? Israel estava cativo na Babilônia. Eles estavam lá presos e Jerusalém estava lá, destruída, queimada a fogo. Irmãos, em qual cidade o Senhor nasceria? Belém. Abre aí sua Bíblia em Esdras. Capítulo 2, versículo 1. São estes os filhos da província que subiram do cativeiro, dentre os exilados que Nabucodonosor, rei de Babilônia, tinha levado para lá. E voltaram para Jerusalém e para Judá, cada um para a sua cidade. Versículo 21. Os filhos de Belém, 123. Olha aqui, irmãos. Os filhos de Belém, 123. Irmãos, esse povo que estava cativo na Babilônia, cumprido os 70 anos, agora eles estavam livres, eles poderiam retornar para Jerusalém. Imagine então se eles permanecessem na Babilônia.
O que aconteceria, irmãos? A vinda do Messias seria jogada mais para frente. Por quê, irmãos? Porque Jerusalém tem que ser edificada. Belém tem que ser edificada. Porque Jesus tem que nascer em Belém. O princípio de tudo é Jerusalém. De Jerusalém, então, edifica-se Belém. Belém significa o quê? Os irmãos sabem? Oi? Casa de pão. Irmãos, nós buscamos a vontade do Senhor, o Senhor nos alimenta. Essa é a sequência. Primeiro Jerusalém, depois Belém. Então, se eles não tivessem voltado, irmãos, naquele ano, quanto mais tempo eles ficassem na Babilônia, mais a profecia dos 490 anos ia demorar a se cumprir. Ou seja, a vinda do Messias ia só jogando lá para frente. Por que então agora nós entendemos por que Pedro fala para nós apressarmos a vinda do Senhor? Irmãos, nós podemos apressar o dia do Senhor, tomando atitudes, não vivendo como os demais. Irmãos, essas pessoas que voltaram para edificar Jerusalém, elas tiveram um papel fundamental. Isso foi um remanescente. Aproximadamente, mais ou menos 2 milhões de pessoas estavam lá na Babilônia. Voltaram 49.900 ou alguma coisa assim, nem 50 mil. Dá 2% ou 2 e pouco. Essas pessoas, irmãos, olha que interessante, elas voltaram para Jerusalém. Mas, irmãos, foram pessoas que pertenciam ao Senhor, que estavam na Babilônia. Mas, irmãos, que nem tinha conhecido Jerusalém, porque aquela geração que tinha se levado cativa, tinha passado 70 anos, irmãos, o pessoal já estava um caquinho. Aquelas pessoas, os jovens lá, Daniel já estava velhinho. Quem vocês acham que voltaram? Foram pessoas. Irmãos, por isso que é importante os pais ensinarem os filhos. Lá na Babilônia, quando eles eram escravos, com certeza, muitos pais ensinaram seus filhos com respeito a Jerusalém, e essas pessoas amaram Jerusalém. Quem voltou, irmãos, foram pessoas que nem tinham visto Jerusalém, porque a geração que morou em Jerusalém, que estava na Babilônia, como Daniel, já estavam pessoas velhinhas. Mas aqueles que nasceram lá em Babilônia, e que ouviram falar de Jerusalém, e que foram ganhos pelo Senhor, eles então puderam apressar a vinda do Filho do Homem. Irmãos, eles largaram todo o conforto, toda a sua liberdade. Hoje nós vemos 2 classes de crentes. Os crentes, todos nós crentes, fomos salvos desse mundo, dessa Babilônia, dessa confusão. Fomos salvos um dia. Porque um dia nós éramos escravos nessa Babilônia, mas um dia o Senhor nos resgatou e falou: olha, vocês são livres. E hoje muito crente são filhos de Deus, salvos pela graça do Senhor, mas preferem, irmãos, ficar em Babilônia. Não querem ter o compromisso de voltar para Jerusalém e edificar a casa de Deus. Irmãos, essas pessoas, muitos irmãos que estão por aí tendo uma vida abraçada com esse mundo, já são crentes livres desse mundo. Eles têm a escolha. O mundo já não escraviza mais eles, como aqueles judeus que ficaram na Babilônia. Lá, eles já não eram mais escravos, eles já estavam livres lá em Babilônia. Eles poderiam escolher: não, eu não quero ficar aqui. Mas lá eles tinham aprendido o comércio, eles estavam ganhando muito dinheiro. Aí falar assim: eu voltar para Jerusalém, eu estou aqui na Babilônia, mas eu não sou escravo, eu sou livre. Aí o crente pode falar: não, eu estou aqui, eu estou levando a minha vida, mas eu leio a Bíblia, eu tenho minhas orações individual, o mundo não me pega. Mas quer viver na vida do conforto, quer ficar em Babilônia. Isso foi o que fez 1.900.000 e tantas mil pessoas preferiram: aqui nós já temos sinagoga, né? Nós adoramos o Senhor aqui na sinagoga, não precisamos voltar lá não.
que a cidade lá só tem pedra derrubada, nós vamos fazer o que lá? Mas irmãos, quando nós tomamos essa atitude, nós podemos apressar a vinda do Senhor. Porque se eles não tivessem retornado, irmãos, a contagem daqueles anos não teria sido iniciada. Mas então quando Neemias pede a ordem do rei, deixa eu lá, voltar lá. E aí então aqueles anos começam a ser contados. Então ali, irmãos, quem era estudante da Bíblia poderia falar com toda ousadia. Jesus, se Neemias tivesse essa visão, né? Neemias poderia falar o seguinte: olha, o rei me deu a ordem hoje para edificar e restaurar Jerusalém. A partir de hoje Deus contará 490 anos com relação ao seu povo. E quando se cumprir 483, o nosso Messias que nós aguardamos, ele então morrerá. Irmãos, aí ficaria muito claro. E hoje nós temos algo também claro para a nossa geração, porque nós não falamos que ninguém sabe o dia nem a hora que o Senhor vai voltar. Irmão, mas nós temos sinais claros também que se acontecer. Um exemplo: quando a imagem do anticristo for colocada lá no lugar santo, você pode contar na sua agendinha, 3 anos e meio o Senhor vai pisar no Monte das Oliveiras. Irmãos, está escrito. Mas por que então nós temos que vigiar? Porque nós não sabemos o dia e nem a hora que o Senhor sairá lá do trono e virá em direção a essa terra. Mas irmãos, se o anticristo colocar a imagem dele lá no lugar santo, dentro de 3 anos e meio o Senhor pisa nessa terra. Daniel, capítulo 9, nessa mesma profecia, já se cumpriram 483 anos, até aquele dia que o Senhor foi morto lá na cruz. Mas agora, o próprio Daniel falou que haveria um intervalo. Quando é que acontecerá essa última semana? Quando é que acontecerá esses últimos 7 anos que faltam? E lá fala: olha, na metade da semana o sacrifício vai ser cessado, a imagem vai ser colocada lá. Mas aí então, quando se cumprir, então o que fala? Lá fala que então o rei ungido, ele viria para dar fim aos pecados, para trazer, irmãos, a justiça. Irmãos, nós sabemos quando o Senhor pisará no Monte das Oliveiras. Nós sabemos. Mas irmãos, da mesma forma, eles não sabiam quando é que aquela ordem seria dada para que eles edificassem Jerusalém. Se eles soubessem aquela data, se os estudiosos lá do Antigo Testamento, lá na época de quando Jesus veio, se eles atentassem, irmãos, eles saberiam o dia da morte do Senhor. E aí então, se eles estivessem mais próximos de se cumprir os 483 anos, eles tinham que vigiar. Por quê? Porque, irmãos, eles não sabiam quantos anos o Messias viveria na terra. Por isso que o dia e a hora eles não poderiam saber, porque eles não saberiam: olha, o Messias vai morrer quando se cumprir 483 anos. Mas quantos anos o Messias estaria nessa data? Eles não sabiam que o Messias ia viver aqui só 33 anos. Por isso que eles tinham que então vigiar e ficar percebido, porque a hora que eles não cuidassem, o Filho do Homem viria. Mas Ana, Simeão e mais aquele remanescente vigiou, irmãos. Eles reconheceram que ele era o Messias. Mas irmãos, teve que esperar mais 30 anos, quando o Senhor começou o seu ministério. E ainda os discípulos perguntavam: quem és tu, Senhor? Até que Pedro então tem a revelação: olha, tu és o Cristo, o Filho de Deus, o Filho do Deus vivo. Mas irmãos, o Simeão, ele já teve aquela revelação, que aquele criança, então se acompanhasse aquela criança, aquilo ali é o Messias, é o Cristo, é o enviado de Deus. Mas irmãos, aquela geração não saberia quantos anos o Senhor viveria. Eles saberiam que dia o Senhor morreria, mas não saberia qual seria a idade que o Senhor teria na terra. Imagine só que faltasse 100 anos para se cumprir os 483 anos. E aí algum estudioso da Bíblia pegaria lá: olha,
A semana de Daniel começou a ser contada naquele dia que Neemias pediu a ordem para o rei e o rei deu a ordem para que ele fosse lá edificar. Aí ele conta lá as somas. Não, então já se cumpriu 383 anos. Falta 100 anos para o Messias morrer. Mas irmão, mas essa pessoa não poderia ficar de sobreaviso que o Messias viria, porque o Messias poderia viver 100 anos, 200 anos, ou os próprios 483 anos. É por isso, irmãos, que nós não sabemos em que dia vem o nosso Senhor, mas nós sabemos que dia que os pés dele estarão no Monte das Oliveiras, quando o anticristo colocar a imagem dele lá no lugar santo, quando o anticristo fazer Israel cessar o sacrifício. Então nós sabemos, a lei é muito clara, o Senhor pisará no Monte das Oliveiras dentro de 3 anos e meio. Irmãos, nós sabemos então, agora quando nós olhamos então, qual que era a situação? Israel estava esparramado por toda a terra, e um pouco de Israel estava na Babilônia. Então eles voltaram para edificar. Opa! Olha só então, irmãos, a segunda vinda do Senhor será semelhante à primeira vinda do Senhor. Então qual que é o sinal aqui da segunda vinda? A figueira, é Israel. E lá e no início, Israel estava vivendo uma situação que não estava vivendo como nação. Então quando eles voltaram do cativo de Babilônia e foram se estabelecer na cidade de Jerusalém e edificar as demais cidades, ali então Israel começou a brotar. E aí o Senhor fala: quando vocês virem Israel, a figueira brotar, sabeis que está às portas. Irmãos, 483 anos faz assim, voa. E para nós então que Israel, a figueira brotou, aí você pode pensar: não, aí então vai durar mais 483 anos? Não, porque se você for olhar das semanas de Daniel, falta só 7 anos se cumprir. A figueira então, irmãos, é o sinal. Então quando nós olhamos hoje, é a mesma história. Onde é que estava Israel antes de 1948? Dispersa. Mas irmãos, então acontece algo, e aí então Israel volta em 1948. Olha que interessante, né? A palavra de Deus diz que a mulher, quando está para dar a luz ao filho varão, Satanás se detém de frente da mulher para devorar o filho varão, porque o nascimento do filho varão é a derrota de Satanás. Irmãos, aquela desculpa esfarrapada de Hitler de perseguir os judeus por causa de cor, de raça, irmãos, Satanás sabia muito bem, a figueira estava para começar a brotar. Satanás então se levantou contra a nação de Israel, para que ela não voltasse e ela não se estabelecesse novamente como nação. Por isso, irmãos, na Segunda Guerra Mundial, Hitler, ele é um dos anticristos. Ele estava tentando derrubar o propósito de Deus. Ele queria consumir com todos os judeus. Para quê? Irmãos, para quê? Porque em 1948 Israel nasceria como nação. A figueira começaria a ser brotada. Mas graças, porém, a Deus, Deus está no comando. Ele não matou todos os judeus. E por causa dessa perseguição dele, então aí que os judeus se uniram. Aí então os judeus, pela graça de Deus, eles formaram o Estado de Israel em 1948. E aí então ali a figueira, irmãos, começou a brotar. Ali eles estavam então como nação, mas ainda eles não tinham a cidade, Jerusalém. Em 1966, então eles conquistam Jerusalém. Então você não tinha um povo, agora você tem um povo. Você não tinha a cidade do Deus vivo, agora eles têm a cidade do Deus vivo. Eles não têm o templo, mas eles vão edificar a qualquer momento esse templo. E vão voltar a sacrificar, porque eles aguardam o Messias. Irmãos, todos esses sinais estão patentes aos nossos olhos. E nós não deixemos ser levados
pelo que o mundo pensa, pelo que o mundo prega. Nós precisamos nos agarrar, como o irmão compartilhou, a palavra de Deus. A palavra de Deus nos livrará de sermos enganados. A palavra de Deus, irmãos, não deixará que nós fiquemos desanimados. Porque acontece tanta coisa, tantas informações que não são verídicas, e nada acontece. E aí então nós começamos a moldar a nossa mente como a mente do mundo. E aí nós ficamos desanimados. Essa vida cristã está difícil, nada acontece. O meu Senhor demora-se. E aí o que diz Mateus 24? Meu Senhor demora-se. Aí eu vou passar a viver e a embriagar e espancar meus irmãos. Eu vou começar a ter uma vida dissoluta, longe da comunhão dos santos. Eu vou ficar na Babilônia mesmo, aqui eu já tenho meu comércio, eu já tenho meu dinheiro, aqui eu tenho a sinagoga para me congregar, a minha vidinha está muito boa. Mas lembre-se, irmão, a sua atitude, ela refletirá na vinda do Messias, no retorno do Messias. Nós precisamos apressar a vinda do Messias. Assim como ele veio a primeira vez, ele retornará essa segunda vez. Cada um de nós, pela fé, podemos contribuir e apressar o dia do Filho do Homem. Irmãos, esteja entre esses remanescentes que amam a vinda do Senhor. A nossa vida aqui na terra ela é passageira. Você pode morrer a qualquer momento. A gente acha que o Senhor demora, mas a gente esquece que a gente pode morrer a qualquer hora. A vinda do Senhor é qualquer hora. Mas esse papo aí já demora demais, né? Desde que nossos pais dormiram, ele está falando na volta do Senhor. Assim diz Pedro lá, né? Os escarnecedores. Às vezes porque nós estamos com a fé abalada, nós estamos longe da comunhão, e aí então a nossa mente começa a manifestar aquilo que o mundo manifesta. E aí então Paulo tem que exortar os romanos: não vos conformeis com esse presente século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Olha só, boa, perfeita, agradável vontade de Deus. Irmãos, pelo contrário, né? Quando chove assim bem forte daquele trovão, aí que eu acho pau. Aí eu ligo a televisão, vamos ver se aconteceu alguma coisa. Na verdade, nós temos que esperar mesmo o juízo de Deus, que caia o juízo de Deus, irmão. Ou seja, que o Senhor venha, irmão. Aleluia, Jesus. A maldade, irmãos, ela cobre toda a terra, mas por causa dos santos, ainda essa terra tem sido guardada. Mas haverá um momento, irmãos, então se acontecer algo, não é porque Maia profetizou, não é porque Nostradamus, nós temos quem é mais fiel do que Nostradamus, do que Maia. Nós temos a palavra de Deus. E de fato, irmãos, está para acontecer várias catástrofes sobre essa terra, antes do dia glorioso do Senhor. E ainda assim vai acontecer uma catástrofe imensa no sexto selo. Os homens vão achar que chegou o fim, mas sabe o que vai acontecer? Não deu em nada. Vamos levar a vida doidado novamente. E aí então o Senhor tem que abrir as trombetas para elas começarem a ser enviadas à terra. É interessante, você vê no sexto selo, os homens falando: olha, chegou a ira do Deus, e a ira do Deus e do Cordeiro. Aí eles pedem os montes para cair em cima deles, eles querem se esconder da presença de Deus. Eles estão alegando mesmo que aquelas catástrofes é vinda de Deus, é o juízo de Deus.
Mas parece, irmãos, que passa um certo tempo, não valeu nada, eles já se esqueceram. E aí então eles já estarão fazendo aliança com o anticristo. E aí então Deus então continua. Aí o Cordeiro de Deus abre o 7º selo. Irmãos, até o 7º selo, nós sabemos que o Senhor ainda não retornará. Outro grande sinal para nós da vinda do Messias é o 7º selo, porque a palavra de Deus diz que quando ele está para abrir o 7º selo, o Cordeiro estava lá no céu, houve silêncio no céu cerca de meia hora, e o Cordeiro ainda estava lá, ele não tinha retornado. Aí você pensa, então quer dizer que se o 6º selo não aconteceu e nem o 7º, então Jesus ainda vai demorar um pouquinho. Mas irmãos, o arrebatamento é qualquer hora. Aí que você tem que vigiar. Nós aguardamos a vinda do Senhor, não é nós vermos o Senhor voltar, não, irmãos. Quando nós falamos assim, que nós aguardamos a vinda do Senhor, na verdade é a nossa reunião com Ele. Os irmãos lembram lá no Antigo Testamento? Qual que era o papel do sacerdote quando naquela terra que manava leite e mel, as pessoas plantassem? O que deveria fazer o sacerdote? Olha, sacerdote, você vai pegar os primeiros frutos, colocar no cesto e levar diante da presença do Senhor, para deleite agradável a Deus, para Deus usufruir. Era oferta agradável. Irmãos, o nosso grande sumo sacerdote, que é Cristo, ele vai colher os primeiros frutos, e ele levará esses frutos até o trono e oferecerá a Deus o Pai. Irmãos, a figura do tabernáculo é aquilo que tem lá no céu. Irmãos, e onde que eles colocavam o resto da grande colheita? Nos celeiros. E onde ficam os celeiros? Os celeiros ficam entre o campo e a casa. Ali fica o celeiro. Irmãos, onde é que o Senhor vai congregar todos os crentes dessa terra? Nas nuvens dos ares. Os ares fica entre o campo. Vocês lembram Mateus 13, o que o Senhor falou, a interpretação do campo? O campo é o quê? É o mundo. Mas irmãos, Deus tem prazer nos seus santos. Tem irmãos que são tão agradáveis a Deus que Deus o toma para si. Enoque andou com Deus, Enoque, que maravilha, né? Então vem cá. Ele andou tanto tempo com Deus que Deus se agradou dele e tomou-o para si. Irmãos, e Deus fará isso com o remanescente. E aí então o sumo sacerdote apresentará a Deus, fruto do meu penoso trabalho. Irmãos, o Senhor olhará para nós e vai ficar satisfeito. Esse é o fruto do penoso trabalho do Senhor. Então Ele pode oferecer a Deus. Irmão, Deus não recebe nada que não venha dEle. Nós somos feituras de Deus. Nós, como crentes, nós fomos transformados, novas criaturas por meio de Jesus. Então, se Jesus fez isso, é algo dele. Então, se é dele, pode ser oferecido a Deus. Irmãos, e essa era a porção do sumo sacerdote. Eles não tinham herança, mas eles tinham direito de participar em quê? Nas ofertas. Irmãos, isso é sombra do arrebatamento, é sombra do nosso encontro com o Senhor. Irmão, nós precisamos uns dos outros, porque nós andamos cambaleando. Estava compartilhando com os irmãos na Lagoa, né, que a nossa vitória é a vitória de Cristo. Nós vencemos por causa do sangue do Cordeiro. Irmãos, quão cambaleantes nós somos, quão inconstantes nós somos na fé. Irmão, tanto problema que há na nossa vida, mas irmãos, a nossa vitória não é nossa, é de Cristo.
Nós nos identificamos com Cristo lá na cruz. Então, eu até conversava com a Marina, né? Tem um versículo que diz: agora, pois, já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. A tradução, segundo o irmão, é: agora, pois, já não há nenhuma incapacitação para os que estão em Cristo Jesus. Você que é um fracassado como eu, irmãos, já não há nenhuma incapacitação. É melhor sermos fracassados aqui na comunhão do que abandonarmos o nosso Senhor. Você pode chegar e falar: Senhor, está aqui só os pedaços, mas eu estou aqui. Deus não tem prazer nesse mundo, irmão. Aquele que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Saiamos da nossa zona de conforto de Babilônia. Vamos tomar a causa dos santos e vamos apressar a vinda do Senhor. Em nome de Jesus.